Boa noite para todos. Para a gente é sempre um prazer poder estar aqui. Antigamente eu falava que de vez em quando me buscavam para falar, né? Já há quase 3 anos, todas as quintas-feiras eu estou aí trabalhando em uma consultoria e é uma alegria sempre poder estar nessa cidade onde a gente ganhou muitos amigos. No dia 20 de março de 2020, a Prefeitura de Belo Horizonte decretou um estado de pandemia na cidade e, com isso, de isolamento social para combater a Covid-19. E, naquele momento em que o mundo já enfrentava de uma maneira ainda não consciente uma das maiores tragédias de saúde que a gente pôde divisar nos últimos 150 anos da história, nós fomos concitados pelo Espírito Carlos a continuar as nossas atividades mediúnicas nos dias em que nós atuávamos presencialmente dentro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, para, como ele nos dizia, que o plano espiritual não interrompesse o trabalho de consolo e de alívio às pessoas, porque o mundo viveria uma situação muito difícil e as consequências desse momento se manteriam por muito tempo ainda na Terra, e a gente vê que essa situação, embora de uma maneira diferente, ela realmente permanece. E esse isolamento no campo da saúde mental foi trazendo para as pessoas muita tristeza, um sentimento de ansiedade, de medo, de angústia. E esses sentimentos desencadearam transtornos em muitas criaturas e agravou o estado de doença de muitas outras pessoas. O objetivo do Espírito Carlos era que, através das mensagens, pudesse as pessoas refletirem nas suas dificuldades e que pudessem também buscar novas atitudes internas para alcançarem alívio para as suas dores e as dores que a humanidade conviveria.
A primeira das suas mensagens chama-se Solidão. E ele nos faz pensar, nos fazia pensar naquele momento do porquê que a humanidade era convidada a se colocar numa posição de afastamento social e obrigada também a se ver diante de si próprio e buscar se despir da hipocrisia que ainda mora em nós e encontrar a realidade doentia que precisa ser tratada por todas as criaturas. Desde então, nós, mesmo voltando às nossas atividades, e quando isso foi levado aos grupos que eu participava, a Associação Médico Espírita de Minas Gerais, em breve tempo, se reorganizou para que o trabalho virtual pudesse manter pelo menos as vibrações e a assistência à distância dos pacientes, né, que recebiam o tratamento presencial e que deveriam continuar recebendo de alguma forma esse alívio para todos. Então, com isso, o Espírito Carlos, nas segundas e quartas-feiras, ele traz há 4 anos alguma mensagem de reflexão para que a gente pense verdadeiramente em algumas coisas que nós vamos conversar aqui. A primeira situação, né, que eu queria lembrar, o livro que a gente está lançando, né, porque a grande maioria não conhece, por causa desse caminho que a gente está retomando, chama-se Tesouro Espiritual, e o subtítulo são Novas Atitudes para quem quer ser feliz. A coletânea das mensagens que foram colocadas aqui, ela não tem nenhuma intervenção direta da minha pessoa. Há um texto que me pediram que eu escrevesse sobre o que eu sabia do Carlos, e eles me enganaram muito bem no início do ano passado, que eles iam reeditar o livro Homem Sadio, e que eles queriam informações mais claras sobre ele. Depois, 3, 4 meses depois que eu entreguei o texto, eu disse: olha, a gente não vai ter dinheiro para reeditar um livro, então vai ficar guardado o material. Em outubro do ano passado, no primeiro evento presencial da Associação Médico Espírita de Minas Gerais para um público maior, a gente recebeu uma homenagem e recebi com carinho o presente da publicação, que é mérito do autor espiritual e não nosso. E o próprio Carlos, posteriormente, diz que ele não sabe se ele mereceria que o livro se chamasse Um Tesouro Espiritual, que são simples reflexões, mas que ele concordava plenamente
que o trabalho que ele busca fazer são de novas atitudes para quem quer ser feliz. E nós vamos falar sobre felicidade. Vamos pensar nesse tema que parece uma coisa tão óbvia e que a cada dia, lidando há mais de 40 anos com saúde mental, eu vejo que a maioria da humanidade está muito distante disso. E que muitas coisas que nós chamamos felicidade é, como dizia Buda nos seus ensinamentos, é maia, é ilusão. Nós somos criaturas que nos iludimos com visões que acreditamos ser de felicidade, mas permanecemos carentes desta questão, dessa condição no nosso processo de transformação. E o tom da nossa voz, que fica muito sério nesse momento, parece assim: como é que você vai falar de felicidade dizendo de algo parecendo que é tão fúnebre, né? O meu objetivo é que nós possamos aproveitar esse tempo primeiro do nosso encontro aqui para refletir sobre isso. Refletir sobre o que e como nós estamos atuando e fazendo na busca da felicidade. Mais cedo, o Eurípides colocou o pobre coitado João Mar de castigo, teve que enfrentar aí um pedaço da tarde depois que eu saí da siderúrgica. E nós conversávamos sobre inúmeras questões que afligem a gente, e uma delas que eu vejo e constato, que é o caminho que os movimentos religiosos e principalmente o movimento espírita seguiu a partir da pandemia. As pessoas escolheram se recolher em casa numa atitude, muitas vezes, de um intelectualismo questionável, se desculpando com muitas coisas. Me desculpem a sinceridade, às vezes aqui tem gente até que não é espírita, né? Mas o movimento de retomada presencial das coisas dentro do espiritismo foi o último entre as religiões. Uma religião que fala de mundo espiritual, uma religião que tem um cinema hoje levando uma história de continuidade da vida e que a dor não cessa na Terra, em que o que as pessoas precisam é de presença, é de acolhimento, é de cuidado, e as pessoas se permitem a fazer isso e acreditarem que estão servindo a Deus. Então essa constatação, né, ela é muito pesada, mas ela é verdadeira.
E a gente precisa pensar realmente no que a gente está querendo e no que a gente está fazendo para servir ao ideal de amor para o qual nós fomos convidados. Vamos passar então o primeiro slide, que é uma pergunta: o que é a felicidade? Será que nós sabemos verdadeiramente o que é ser feliz? Será que nós conseguiríamos definir o que é esse sentimento, o estado da alma? Será que nós podemos, de frente do espelho, diante da única testemunha que não adianta mentir, que não vai resolver, dizer que a gente é feliz? E mais do que isso, de nos perguntar e responder por que nós não somos felizes. A felicidade, ela sempre foi um tema constante na história da humanidade. E a gente tem que pensar, a felicidade é um estado, a felicidade é um objetivo, a felicidade é algo que vai ou não? Ou será que a maioria de nós concorda com um poeta na música popular que diz que tristeza não tem fim, felicidade sim? Aonde que está isso em nós e na nossa caminhada? O que é ser feliz? Eu vou contar uma breve história para a gente pensar e refletir. Conta-se que na época da construção das muralhas, para que elas fossem construídas, o imperador obrigava que todos os homens, jovens e adultos que estivessem saudáveis eram obrigados a irem para a construção das muralhas da China. E quase a totalidade deles não voltavam. E os poucos que voltavam em condições muito complicadas do estado de saúde. E havia um povoado, e nele havia um homem que tinha um filho e um cavalo. Somente isso. Um filho e um cavalo. E um dia, o cavalo desse homem fugiu. E o grupo de pessoas que estavam ali foram até esse homem e falaram para ele: nós viemos aqui porque ficamos sabendo que o seu cavalo foi embora. O quanto infeliz você deve estar. E esse homem só respondeu àquela comunidade com uma pergunta: mas o que é felicidade? Alguns dias depois, acharam o cavalo. O filho dele trouxe o cavalo de volta. E a comunidade se reuniu de novo e falou assim: viemos aqui porque o seu cavalo voltou. Você deve ser um homem feliz.
E eles ouviram novamente dele a única resposta de uma questão: e o que é ser feliz? O filho resolveu andar no cavalo a pelo, e numa caminhada ele caiu do cavalo, fraturou a perna e ficou aleijado. E mais uma vez a comunidade reuniu e veio penalizá-lo com ele, porque o filho tinha ficado aleijado. E mais uma vez ele perguntou à comunidade: mas então, o que é felicidade? Vieram os homens do imperador e levaram todos os homens adultos e todos os jovens. Ele era um idoso, não era convocado. E o filho aleijado foi o único que ficou na comunidade. E mais uma vez ele ouviu dos anciãos: nós viemos aqui, você é abençoado, seu filho ficou com você. Os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos companheiros não irão voltar. E mais uma vez ele perguntou: o que é felicidade? E vendo a postura daquele homem, os conselheiros daquela cidade reuniram e falaram: nós queremos que você seja o líder da nossa cidade, e que nós queremos que você comande o nosso povo, porque sabemos que você vai ser feliz com isso. E eles ouviram dele uma resposta maior: e quem disse que eu liderar vocês vai ser uma felicidade para mim? Essa mensagem fala que felicidade na nossa caminhada é ponto de vista, é observação de um lugar, e ela vai e volta da maneira mais estranha, e na verdade a gente parece que caminha com samba canção, que a felicidade vai embora e que a tristeza permanece. A felicidade, ela é algo muito maior. Passa para a gente, Jaqueline. E aí eu trouxe aqui 3 colocações da história. Uma, a primeira, que é de Aristóteles, diz assim: a felicidade não se encontra nos bens exteriores. Bastante atual essa reflexão, porque o mundo hoje se encontra exatamente nesse outro lado oposto. O mundo midiático que toma conta dos homens diz que felicidade é beleza, felicidade é dinheiro, felicidade é poder, felicidade é sucesso. E na minha jornada, eu falo que consultório psiquiátrico, a gente ouve de todos os lados coisas que fazem a gente repensar. Nesses 40 e poucos anos de trabalho, as pessoas mais infelizes que eu atendi ou eram milionárias, ou eram pessoas de sucesso na mídia, na música, no teatro, na política, ou eram pessoas que tinham uma grande influência social e que dentro delas mesmas não conseguiam encontrar paz e tranquilidade. Mas a gente teima nesse lugar. A gente quer
tempo todo esse lugar. E o mundo fica anunciando para a gente que a gente precisa buscar essa situação. Uma outra fala, que felicidade não é a força, mas a constância dos bons resultados que conduz os homens à felicidade. Então, não é a força, mas a constância das nossas realizações é que nos levam à felicidade. Porque quando a nossa felicidade ela está associada com essa força, ela é um átomo, ela desaparece logo, logo. Para ser feliz, a gente tem que fazer uma construção constante. Felicidade, ela envolve esforço e persistência. Jesus diz que felicidade não é deste mundo. Porque a felicidade que nós buscamos na vida, ela não é compatível com a questão espiritual. Ela não é compatível com os valores éticos que a Terra diz que é ético. Quer fazer tudo isso que a humanidade teima em fazer e que a gente paga caro a todos os dias. E ainda, só há um caminho para a felicidade. Não nos preocuparmos com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. Então são 3 ângulos para a gente começar a pensar antes de pegar a fala do Carlos sobre essas questões das atitudes para ser feliz. A gente anda preocupado com muita coisa que não está na nossa mão e nem na nossa possibilidade de fazer. A maioria de nós, desculpa a expressão grosseira, enrola o rabinho para ficar falando do rabinho dos outros. A gente deixa de preocupar com a nossa vida para preocupar com a vida das pessoas. O povo hoje não dorme porque passa horas no Facebook, no Instagram, no TikTok, vendo a vida dos outros e vivendo a vida dos outros porque ele não tem nem tempo de viver, porque ele vive preocupado se o fulano foi ou deixou de ser, se o fulano vai ou deixou de ir, se é assim, se é assado. E dele mesmo, o que ele constrói? O que ele faz de transformação? O que ele possibilita a vida? O que nós temos e podemos fazer é conosco. Algumas pessoas são tão atrevidas, falam assim, não, a gente pode cuidar da nossa família. Cuidar da família é uma coisa, mas fazer com que eles façam o caminho, nenhum de nós pode fazer. A gente constrói infelicidade o tempo todo com as nossas posturas. Coisa muito simples. É comum ouvir, principalmente das mães, mais que dos pais, mas tem pais que são pais, que infelizmente a maioria não são, A maioria devolve os filhos para as mães e ainda fala assim, o seu filho está dando trabalho, porque não quer nenhuma responsabilidade, são filhos, deve ser de proveta, porque não tem pai.
Mas a maioria das mães fala assim: eu não durmo enquanto meu filho não chegar. E eu falo: que vantagem tem isso? Você não dormir significa que o seu filho não vai usar droga? Você não dormir significa que o seu filho não vai beber? Você não dormir significa que sua filha e o seu filho não vão transar, e às vezes vão transar sem camisinha, sem cuidado, vai engravidar sem poder. Não. Então o que você está fazendo que você não dorme? Porque pelo menos você vai descansar antes dos problemas piorarem amanhã. E como esse exemplo, a gente faz inúmeras coisas que não nos deixam ser felizes. Porque a gente teima em querer poder cuidar da vida do mundo de fora sem fazer nada do que é preciso, que é o mundo de dentro. É esse o propósito do Carlos. Aqueles de nós que convivemos com o trabalho dele há anos, sabemos que é a grande preocupação desse espírito. E ele não é um espírito especial. Ele faz questão de dizer isso. Ele está em aprendizado. E as reflexões dele, como diz ele, são frutos do conhecimento cristão que ele tem há séculos, aonde ele pregou, trabalhou e só fez bobagem. E ele hoje está tentando colocar um olhar para dentro dele e a convidar a gente para fazer o mesmo movimento, para mais uma vez não se repetir aquilo que se repetia várias vezes nesses séculos todos. Não adianta, de maneira alguma, eu buscar felicidade do lado de fora, buscar felicidade acreditando que ela cai do céu, que a gente espera isso, né? Mesmo os espíritas, eles estão querendo um milagrezinho, né? Mas eu não acredito em milagre. Quem não acredita em milagre? O povo fica atrás dos espíritos para resolver problema que eles mesmos que deviam resolver. Quer que os espíritos melhorem os filhos. Eles gastaram 2 séculos para piorar os filhos, agora 2 décadas para piorar os filhos, agora quer que os espíritos num dia melhorem o comportamento dos filhos, que eles não educaram, que eles não foram presentes, que eles não cuidaram, que eles não foram exemplo. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso pode ser diferente? Nós acreditamos em milagre e ficamos esperando milagre. Um dia um amigo, conversando com ele, falando, aqui muita gente me conhece, o meu atrevimento, e ele é evangélico, ele virou para mim assim: mas Deus mandou, né, o maná do céu e jorrou mel das pedras. Eu virei e falei assim, e ele fez pouco. Ele olhou assim, 40 anos eu rodando no deserto, um lugarzinho que você me falou que é meu e eu não acho, você tinha que me dar muito mais, porque um pãozinho com mel é muito pouco. Não caiu nada de graça nesse contexto que é simbólico, mas eu estou colocando aqui para a gente pensar. Para se receber o maná do céu, e para que das pedras jorrasse mel, precisou de 40 anos de uma caminhada no deserto. Vamos pensar isso simbolicamente. 40 anos dentro de mim mesmo, para que as coisas possam se renovar e se modificar na minha caminhada. Quem espera felicidade
com facilidade, desiste. Porque essa receitinha é só, né, a rede social que vende, que você vai fazer 6 em 7, né, vai ganhar mais de 100 mil reais em 7 dias, e todo mundo que segue a regra, a maioria não ganha 100 mil reais em 7 dias na vida, né? E os que ganham, perdem muito facilmente, porque se ganhou em uma semana, é fácil jogar fora, porque aí eu acredito que na outra semana eu vou ganhar, e aí já não ganha mais, e a coisa se perde. Porque nós vivemos dessas ilusões no campo da felicidade. Carlos diz que a gente pode chamar de novas atitudes, não porque elas sejam novidades, mas porque, para que se alcance a felicidade, essas atitudes vão ter que ser renovadas em nossas vidas. Em nossas vidas. E esse livro que veio a partir desse isolamento social, né, que em vez das pessoas tomarem atitude de isolamento diante de uma doença tão grave, eles resolveram brigar o que estava certo, o que estava errado, que é assim que a gente faz na vida, né? A gente fica procurando motivo para discutir, porque se a gente parar de discutir, a gente vai ter que tomar atitude, e a gente não quer tomar atitude. A gente quer reclamar de Deus, reclamar do mundo, colocar culpa nas pessoas. A gente não é feliz porque minha mãe não me amou, porque meu pai me abandonou, porque meus filhos não são bons, porque minha mulher faz assim, meu marido faz assim, o governo é desse jeito, o patrão é dessa forma, o empregado é desse jeito. A gente não é feliz porque a gente não faz por ser feliz. Essa é a realidade. E da mesma forma que eu não posso mudar o mundo, né, é algo que eu não posso fazer, porque eu só posso mudar a mim. A única pessoa que me pode fazer feliz sou eu mesmo. E enquanto nós não acreditarmos nisso, nós vamos ficar nesse rame da vida, vai para o lado de lá, volta, vai para o lado de lá, que para Deus vai demorar 100 mil, 200 mil, 500 mil anos. A lei está aí escrita, não vai mudar por causa que eu não estou satisfeito. Não vai mudar. E quem está esperando felicidade para chegar aí 10 anos, 15 anos, o tempo que as pessoas quiserem, eu aviso vocês que vocês podem tirar o cavalinho da chuva, que no mundo que tem guerras, como as guerras que nós estamos vivendo, não há espaço para um mundo de regeneração, porque o que os Espíritos nos ensinam de um mundo de regeneração é um mundo onde o bem prepondera. Como é que o bem pode preponderar num lugar onde todos os dias tem guerra, conflito, crueldade, maldade? Aonde que está o bem? Que bem que é esse? Que lugar que é esse da vida? O que nós estamos fazendo para isso? Que bem que é esse que permite que as pessoas que dizem-se cristãs, independente do que escreva, né, do rótulo que ela põe na cabeça, ela se dê o direito de ficar em casa sem sair para a luta para cuidar da dor de quem não está dando conta da dor. Aonde a gente pode falar de uma realidade de postura do bem com essa postura que todos nós convivemos a todo momento e que tem dia que a gente quer ficar nesse lugar
sem nada fazer, sem nada caminhar. Pode passar? Será que a gente sabe para que a gente veio aqui? Será que nós sabemos por que a gente está na Terra? Por que a gente veio dessa família que a gente reclama dela todo dia? Por que eu estou no trabalho que eu acho insuportável, mas eu tenho que voltar para lá todos os dias? Por que eu estou nessa caminhada? Será que nós temos noção para que eu vim para cá? Muita gente diz assim: eu vim para cá porque eu vim para cá para aprender espiritismo. Para quê? Aprender espiritismo resolve alguma coisa se eu não fizer nada na vida? Resolve. Aí eu vim cá para cuidar da minha família. Será que você está cuidando da sua família? Será que nós estamos fazendo isso verdadeiramente? Eu ouço muita gente se desculpar de não ir à casa espírita, não trabalhar, porque eu estou cuidando da família. Vai lá, a família está rezando por você ir para o centro espírita, porque você é tão insuportável que lá você pelo menos não incomoda. Você é ranzinza, reclamador, é prepotente, acha que sabe muito, fica enchendo a paciência, aí depois pergunta assim: eu não sei por que meus filhos não seguiram comigo no caminho. Sabe por quê? Eles descobriram que esse caminho deve ser muito chato, porque você é insuportável. E eu não estou falando que eu sou um santo, não. Eu conto muito, por aqui já ouviu a história, né? Um dia, uma paciente minha, que é apaixonada comigo, que ela contou do jeito dela, muito carinhoso, quase da idade da minha mãe, eu tratei dela por mais de 30 anos, ela encontrou com a gente, os meninos pequenos, lá no shopping, e ela falou, abraçou, e falou com os meninos. Aí ela virou e disse: vocês devem ser muito felizes. O seu pai é a pessoa mais paciente que eu conheço na vida. Meu caçula virou para ela, que ele é atrevido até hoje, virou para ela e falou assim: então a senhora vai nem em casa para a senhora ver se isso acontece. Que é uma verdade, né? A gente tem muitas dificuldades e muitas vezes somos nós que afastamos a nossa família da crença que nós abraçamos, pela inconsistência das nossas ações diante das nossas palavras. E a gente veio aqui, qualquer um de nós veio aqui para uma única coisa. E eu aprendi isso com um dos maiores espíritos que passaram pelo século XX, chamado Francisco Cândido Xavier. Não é pelos espíritos, não foi por Emmanuel e André Luiz, não. É uma fala do Chico. O Bacelli conta que numa véspera de Ano Novo, voltando do trabalho do abacateiro, o Chico virou para o grupinho que estava voltando com ele, que ia fazer um culto na casa dele, e virou e falou assim: eu temo desencarnar e ver a minha ficha no mundo espiritual. Aí as pessoas começaram, né, e muita gente do lado dele bajulando ele como sempre: não, Chico, mas você é uma pessoa muito boa. Não, meus irmãos, não sou. Olha o que você fez, olha a quantidade de livros que você escreveu. Eles não são meus, eles são dos espíritos. Olha quantas obras foram feitas por causa do que eles fizeram, não por causa de mim. E ele repetiu: eu temo desencarnar e ver a minha ficha, porque a única missão que eu recebi foi voltar melhor
do que quando de lá eu saí. A nossa grande missão é de nos fazer melhor do que quando nós, na nossa caminhada, chegamos aqui. Essa é a nossa missão, é o nosso caminho. Carlos diz que nossa grande missão é conhecer o viajor, é nos autoconhecer e auxiliá-lo a aproveitar a estrada e a natureza ao redor, entendendo tudo como mestres de aprimoramento. A nossa grande missão é nos conhecer e entender que tudo que está ao nosso redor são professores para que a gente seja melhor, se faça melhor, que haja melhor. Cada um que está ao nosso lado, que nos incomoda, que nos chateia, que a gente gostaria que não tivesse na nossa vida, eles têm uma missão de nos ensinar algo. Será que nós nos permitimos perguntar qual que é esse papel? Qual é o papel daquele indivíduo que todo dia incomoda a minha vida? Qual é o papel de tudo que está ao meu redor e que me chama para ter paciência, tolerância, resignação, abnegação, para aprender a exercitar a bondade, a empatia, a compaixão, a caridade? Será que a gente está aproveitando tudo isso que nós recebemos? Será que a gente se conhece verdadeiramente? A gente sabe o que a gente é? Será que a gente tem certeza de que a gente não faz coisas boas? É só para o mundo achar que a gente é bonzinho? Sou eu que falo isso? Não. Jesus nos diz, o que dai com a mão direita, que a outra mão não veja. Porque quando a gente dá para que o mundo veja, a gente está esperando elogio. E muitos de nós fazemos movimentos que aparentemente são bons pela nossa vaidade e pelo nosso orgulho. Então nós precisamos movimentar de uma maneira diferente. Vamos seguir, porque nosso tempo está adiantado. Qual que é o referencial para alcançar a felicidade? Ele diz que a falta de referência tira um homem de um estado de conforto e constrói na intimidade o sentimento de angústia e insegurança. Qual que é a nossa referência? Eu ouço todo dia das pessoas religiosas dizerem que a referência deles é o Cristo. Mas o que eu vejo é um monte de gente que não tolera o outro, um monte de gente que abençoa o armamento que mata, pessoas que defendem o aborto, que desrespeita a lei da vida, pessoas que não respeitam uma pessoa idosa porque ela já não tem sentido para a vida. Será que é isso que Jesus nos ensinou? Gente jogando pedra nos outros por causa de sexualidade, de gênero, de cor,
de condição social, de religião. Onde estão o referencial de Jesus? Porque tem que me dar um texto, porque o texto do Evangelho não fala nada disso. Qual que é o nosso referencial? Que referencial de fraternidade que a gente tem? E aí, a gente é bom falar da casa da gente, do lugar da gente, e não das outras religiões, porque às vezes agride. Mas que referencial de fraternidade que a gente tem? Que a gente manda um convite de um evento que a casa da gente vai fazer, e a outra casa diz que não vai publicar nem divulgar, porque não é eles que estão fazendo. Onde que está a fraternidade nisso? E pior, a gente é hipócrita porque encontra com o outro e a gente vai assim, ô irmão, que irmão que é que eu não cuido do meu irmão, eu não respeito o meu irmão, eu não dou a ele aquilo que ele espera? Que referencial de cristão é esse na nossa vida? Eu comentava com alguns amigos logo depois que eu fui assistir ao filme da continuidade do Nosso Lar. Eles me perguntaram se eu tinha gostado do filme, e eu falei que a mensagem desse filme me impactou muito mais do que o primeiro filme. Aí eles perguntaram por quê? Porque tem muito mais a ver com a nossa realidade, muito mais próximo ainda da nossa realidade enquanto espíritas, do que o primeiro filme. Porque aqueles três que vieram para cá para tentar consertar a vida, eles representam a realidade da maioria de nós que vivemos no movimento espírita. A maioria de nós. O que esqueceu, o que é rígido e acha que o mundo tem que andar de uma forma e não tem tolerância ou coisa, ou que usa tudo aquilo que conhece para o seu prazer, para o seu bem-estar, para aquilo que ele quer. Que referencial cristão é esse quando nós agimos assim? E ele diz que no seu messianato, de Jesus, que foi curto e até aparentemente sem significado real para o seu povo, Jesus demonstrou que o único e divino referencial que nos assegura a paz íntima é aquele no qual devemos fazer aos outros aquilo que quereríamos que os outros nos fizessem. É só esse referencial. O referencial da construção da felicidade é o referencial do cuidado com a humanidade. Aí alguém fala assim, mas isso é felicidade? Eu falo, eu não estou falando agora como espírita, estou falando como médico. Hoje as evidências e as pesquisas mostram que quando a gente faz o bem para alguém, a gente não faz bem só para ele, a gente faz bem para nós, muda o funcionamento fisiológico cerebral, há uma cascata de hormônios que dão ordem para o corpo e melhora o nosso estado, melhora o nosso bem-estar. Aquilo que a sabedoria milenar ensina durante toda a história da humanidade, seja por Jesus ou por todos aqueles que em nome de Jesus vieram ensinar a todas as culturas e povos, não é um discurso religioso, é uma verdade científica. Fazer bem ao outro traz para nós o bem que nós estamos buscando. Vamos lá, meu passador de slide lá de cima, o agora e a construção da felicidade.
Então, o Carlos diz que o novo tempo nos exige, antes de tudo, que abandonemos as posturas antigas infelizes para que o produto de agora seja diferente e aprimorado. Não dá para fazer mais ou menos, gente. Enquanto a gente estiver fazendo mais ou menos, né, a gente vai estar só mais ou menos na vida. Isso é uma fala do Chico. Né? Enquanto a gente for mais ou menos cristão, mais ou menos bom, a gente só vai ser mais ou menos. A gente não vai ser o que precisa. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Mas para mudar as nossas atitudes, a gente tem que reconhecer que a gente está certo. E reconhecer o que a gente tem de bom para melhorar. Mas, cada vez mais, usar o que eu tenho de bom para aquilo que o homem velho não deve manifestar, vá para um lugar que não incomode. Porque falar que vai acabar com as coisas... Ah, mas tem muita coisa ruim que não é aproveitada. Não, se está na nossa vida, é aproveitável. Sabe por que eu estou aqui em cima agora? Porque atrás disso tem uma coisinha que nos incomoda muito, que chama vaidade. Porque quem não é vaidoso não dá conta de vir para um lugar desse, não. Porque a gente está aqui, né? Eu busco aprender todos os dias que eu não espere nenhuma retribuição. Mas a gente vai para cá querendo que os outros aplaudam, que acabe, se sua palestra foi maravilhosa. A gente faz, isso se chama vaidade. Então eu tento usar a minha vaidade, eu sou muito vaidoso, para pelo menos fazer uma coisa mais útil para a minha vida e para a vida das pessoas. Tudo na vida pode ser transformado para as coisas boas. E não há como abandonar o homem velho, que ele vai desaparecer. Não, ele vai ficar no lugar dele. E esse homem novo e transformado, ele vai ter que agradecer esse homem velho, porque foi ele a base possível para que ele esteja no lugar onde ele está hoje. É a dor, é o espinho, por todas essas mazelas que fizeram que a gente fizesse algum movimento de mudança, de transformação no sentido do bem. A esperança não nos convida à passividade da espera. Convida-nos sim à atitude positiva, tanto interna quanto externa, para a construção nova. Então, o convite não é para ficar esperando, né, quando que vai acontecer as coisas, né? Que dia que Jesus vai voltar à terra e resolver a situação. Muitos anos na mocidade a gente escreveu uma musiquinha e o povo disse que a gente não podia cantar ele em público, porque a gente estava falando mal dos evangélicos. Eu não estou falando mal de evangelho, eu estou falando mal de mim, mas se vocês querem assim, porque ela fala assim, né? Jesus já veio, Jesus virá. Tem muita gente esperando Jesus descendo do céu num carro de luz, né? Mas não é isso que vai acontecer, né? Porque o Jesus vai voltar é dentro de nós. Então quem está esperando ele vir do carro de luz vai ficar olhando para o céu e não vai chegar. Porque esse novo tempo que a gente precisa, ele começa e se constrói na individualidade. Nesse posicionamento. Pode passar? Quais são os cuidados importantes para a gente poder caminhar nessa atitude de ser feliz? Já não há mais tempo a perder com o orgulho ferido, com a usura de deter tesouros, que a morte tornará mais hoje ou amanhã,
tomará, ou nos afastarmos dos outros, movidos pelo ódio e a mágoa. Assim, tenhamos o cuidado ao olharmos os dias que se passam na terra. Se nos determos no desafio oferecido, poderemos ficar caídos mais tempo do que é necessário. Nós precisamos mudar o nosso olhar. Mudar o nosso ponto de vista. Um minutinho para a gente acordar, né? Porque vai falando uma hora dessa, eu já trabalhou. Vamos pensar nisso. Preste atenção no que vocês estão olhando. Todo mundo está olhando, tranquilo, nesse momento. Levante todo mundo. Todo mundo quer, todo mundo em pé. Vamos levantar, gente. Pelo menos um exercício no dia, porque se tem um problema nosso é fazer exercício, né? Vira para o outro lado, vá para trás. Todo mundo que está aqui vira para o lado de lá. Vocês estão vendo a mesma coisa que vocês estavam vendo antes? Não. Não? Ah, mas vocês estão no mesmo lugar. A vida, para a gente mudar o ponto de vista, só basta o esforço da gente querer vir. Obrigado, podem sentar de novo. A vida é isso. É esse o convite do Carlos nas suas falas nesse livro. Que a gente veja tudo de uma nova postura na nossa vida. É o que ele diz. Hoje consigo, né? Um dia ele me disse assim, hoje consigo ver o Cristo aonde eu não conseguia vê-lo, apesar de ser um representante dele, segundo as convenções sociais. É esse o convite, de mudar de posição. Dá para ser feliz? Dá. Dá para que a gente faça isso. Mas isso exige que a gente levante e que a gente mude de lugar. Que a gente faça esforço, que a gente tenha ação. Vamos lá? Qual que é o problema maior que nós vivemos hoje que nos afasta da felicidade? É a insaciedade humana. Nada que a gente recebe nos satisfaz. A gente pede, ganha, numa hora se a gente solta o foguete, no outro dia fala assim, ah, mas só isso que eu tenho? Tudo isso. É assim que a gente vive. A gente vive, né? Um dia uma senhora virou para mim e falou assim, doutor, mas eu tenho, dos meus 3 filhos, 2 são doentes. Eu falei assim, mas eu só devia agradecer, só tenho um sadinho, só pensou que fosse 3? A gente não consegue olhar, a gente não consegue ser grato àquilo que nós temos na vida. Então ele diz que outra perturbação presente no homem atual é a insaciedade. Segundo o que conseguimos refletir, manifesta-se em 2 formas de compulsão: a ganância e a viciação. É esse querer o tempo todo, né? E essa viciação que a gente tem, e aí quando fala vício, os outros lembram: álcool, cigarro, maconha, crack, isso, aquilo outro. Nós temos um vício muito mais complicado da vida. Um deles, que é o mais complicado da vida, né, é o vício de falar mal, é o vício de reclamar, que a gente carrega na vida da gente. Tem gente que reclama de tudo.
eu tive que segurar para não rir, porque eu estava atendendo, e a minha paciente chegou lá, a jovem, essa semana, reclamando de tudo, pai, mãe, todo mundo era culpado disso aqui e aquilo outro. E eu fui conversando com ela, e ela de repente começou a sorrir, e ela disse assim: que ódio, eu estou ficando feliz. A gente reclama de tudo na vida, a gente não se satisfaz no lugar onde a gente está. Assim é importante que as conquistas preencham os cofres vazios e emocionais, mesmo que o interesse tenha fenecido. Então, nós precisamos lutar para construir a nossa felicidade. Enquanto a gente achar que ela cai do céu e ela é obrigação do mundo espiritual por nós vamos continuar nesse lugar infeliz. Porque a gente não mudou. E quem não muda, a vida não muda. Quem me escuta aqui já ouviu um monte de vezes eu falar: se você entra no sacolão e compra laranja, você nunca vai tomar suco de abacaxi. Não tem jeito, você só compra laranja, você só vai tomar laranja. Se você continuar do mesmo jeito, a vida vai continuar do mesmo jeito. Não tem jeito. Vamos lá, vamos passar. Se sua vida é um burburinho em estradas que parecem não levar a lugar nenhum, recorre à presença amorosa de Jesus, e Ele, em nome de nosso Pai, lhe mostrará não só o caminho, mas também a verdade e a plenitude da vida. Isso é nós com Ele. Ninguém pode fazer isso por nós. E é o que a gente quer que o mundo faça. Faça por nós. Né? Muita gente vira para mim e fala assim: só podia rezar para mim. Eu falo assim: eu rezo, mas você vai rezar? Você também precisa rezar para você. E aproveita e reza para mim também. Porque muita gente quer que os outros rezem por ele, mas ele não reza por ele. Ele não faz a parte dele na vida. E olha, Jesus não nos nega as respostas. A gente que não quer ver. A gente que não se permite, né? E às vezes a gente até se ofende com a resposta, falando: não foi Jesus que deu, porque ela não nos agrada. Vamos lá para a gente encerrar. Então, eu queria encerrar trazendo um ensinamento que é de Joana de Ângeles e que a psicologia positiva nos mostra que são requisitos primordiais para a gente ser feliz, que o Carlos repete muitas vezes. Primeiro, é preciso ter um objetivo ou um ideal. Pessoas que não têm sentido de vida não podem ser felizes, pior, no caminho. Segundo, a gente precisa desenvolver afetos e interesses livres e variados. A nossa vida não pode ter só uma escolha, só algo que eu gosto, só uma pessoa que eu amo, porque se essa pessoa for embora, se amanhã eu não puder ter o que eu gosto, eu não vou ter nada para ser feliz. A gente precisa ter muitas coisas na nossa vida que preenchem a nossa vida. Porque se a minha vida é a minha mãe, né, e ela desencarnar, como eu já vi muitas vezes as pessoas, elas param na vida porque era a única coisa que ela tinha. E às vezes é muito ofensivo que você fala isso com um monte de irmão do lado, com o pai do lado, com pessoas que te amam do lado. Ainda é ofensivo quando você diz uma coisa dessa. E a gente precisa vivenciar a plenitude com outros homens movidos pelo mesmo ideal.
A gente precisa buscar pessoas que estão buscando um caminho de crescimento para nos alimentar uns aos outros. A gente precisa sair e do lado daquilo que hoje a psicologia e a psiquiatria chamam de pessoas tóxicas, que não querem bem, que reclamam de tudo, que falam mal de tudo e que não fazem nada de produtivo na nossa caminhada. Esse é um resumo pequenininho. Eu falava quando o companheiro foi lá pegar o nosso material para colocar, você só coloca a palestra, porque o seminário demora muito tempo. Porque a obra, embora não seja um livro grande, é um livro que tem reflexões, são textos para reflexão. Não é uma história, não é um conto, não é ensinamento técnico, são reflexões para que a gente alcance para nós a felicidade. Então, aqueles que estavam nos ouvindo, muito obrigado. Aqueles que quiserem, o livro está lá fora. No finalzinho a gente autografa pacientemente, para ficarem tranquilos. E nós vamos passar a palavra para a coordenação.